Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, começo sempre agradecendo a você por almoçar comigo no programa de maior audiência qualificada do horário. A cada novo sábado, conquistamos ouvintes que participam e indicam os nossos convidados. A Jovem Pan News Campinas é a sua rádio da credibilidade. E no Pan News Cidades de hoje, nós vamos conversar com o Dr. André Raad Camargo, médico oftalmologista, um dos mais competentes profissionais dessa área, por vezes tratada com certo descaso pelas pessoas, o que traz consequências perigosas para a saúde dos nossos olhos. No bate-papo de hoje, vamos abordar questões fundamentais para a manutenção da qualidade e acuidade visual. Mas enquanto você espera a nossa entrevista, vamos ouvir a crônica que foi escolhida como a melhor da semana e que coloca Bolsonaro e Lula numa relação de unidade e, ao mesmo tempo, de antagonistas da política ideológica atual. Pan News Cidades. Maniqueu nasceu na Babilônia e teve inspiração ao criar um caminho simplista que dividia o mundo entre o bem e o mal. E essa visão binária da vida tomou conta dos séculos e ainda hoje está presente. O dualismo é de facílima digestão mental no ramo dos alimentos, a Coca e a Pepsi. Na disputa jornalística do passado recente, a Folha e o Estadão. No esporte, o Corinthians e o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, o Inter e o Grêmio, e por aí vai. Uns eleitos como o bem, outros como o mal. A única certeza é que na dualidade, uma extremidade acaba sempre dependendo da outra. Na política vivemos esse fenômeno desde sempre, e Bolsonaro e Lula são o côncavo e o convexo da ideologia que se agarra na imagem de seus líderes, e a relação de amor e ódio é ratificada nos discursos do atual presidente, que não deixa de citar o opositor em qualquer lugar que esteja. E a retórica da animosidade, do descaso e da indiferença é encaixada nos temas mais inesperados para comprovar que há a simbiose maniqueísta unindo os dois antagonistas. Lula precisa de Bolsonaro como peso e por vezes contrapeso. Afinal, os arqui-inimigos geram muita popularidade. Vide o Super-Homem e Lex Luthor, Batman e o Coringa, mas infelizmente na vida real é difícil saber se o bem vai vencer o mal ou se o mal é que vai destruir o bem. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com o Dr. André Rade Camargo, que é médico oftalmologista. Ele é um médico dedicado, estudioso, tornou-se uma referência nesse segmento e os temas que vamos abordar diz respeito aos cuidados que muitas vezes nós não temos com os nossos olhos. Doutor André Camargo, que privilégio tê-lo conosco aqui na Jovem Pan News. É muito bom tê-lo aqui. Eu digo mesmo, obrigado pelo convite, Thanos, uma honra poder participar do seu programa, eu que sou um ouvinte assíduo dele, com certeza. Bom, vamos começar indagando sobre os avanços, porque eu sou de uma época que, em primeiro lugar, usar óculos era um negócio complicado, até pelos aros, né, que eram pesadíssimos. Houve muita evolução nas últimas décadas quanto a avanços tecnológicos da oftalmologia. Me dá uma visão geral e como é que nós estamos aqui na cidade de Campinas, bem aparelhados? A nossa oftalmologia é de ponta, caríssimo doutor André Camargo. Olha, Thanos, a oftalmologia de Campinas sempre teve aí uma fama muito grande em todo o país, né? Desde muitos anos atrás, até pelos grandes oftalmologistas que aqui trabalharam e puderam levar o nome da nossa cidade adiante. Então a gente sempre esteve na vanguarda aí no que se refere de tratamento da visão. A gente sempre teve boas clínicas, bons aparelhos e tivemos sempre o hábito de buscar essas novas tecnologias nos inúmeros congressos que ocorrem ao redor do mundo. Então hoje, sem sombra de dúvida, nós ainda temos excelentes clínicas, excelentes profissionais renomados no mundo todo, que acabam levando novas experiências e novas técnicas para aprendizado mundial, com toda certeza. Bom, você fez residência no Penido Bournier, que é referência nessa área, não foi, doutor? Sem dúvida, um instituto com mais de 100 anos e é através do Instituto Penido Bournier que com certeza Campinas ganhou renome em todo o território nacional e hoje ele também aí atuando firmemente na cidade, junto com outras clínicas também de grande capacidade, grandes colegas trabalhando, com certeza. Houve um tempo que a catarata causava cegueira. Superamos essa fase da nossa história ou ainda ela é muito perigosa, caríssimo doutor André Camargo? Olha, Thanos, na verdade, assim, a catarata ainda é uma das mais importantes causas de cegueira, porém nós chamamos de cegueira reversível. Ela, logo após a cirurgia, logo após o tratamento, o paciente tem uma recuperação completa da visão e hoje, inclusive, nós usamos algumas técnicas para correção do grau de óculos. Então, além de se corrigir a catarata, o paciente tem a possibilidade de melhorar a qualidade da sua visão sem a necessidade do uso do óculos após a cirurgia. Ela tem avançado não só na técnica cirúrgica, na qualidade dos equipamentos, mas também em lentes intraoculares que são utilizadas durante a cirurgia e que servem para essa correção de grau. Então, com toda a certeza, a cirurgia de catarata é uma das que mais teve avanço nos últimos anos. Você sabe que meu pai se submeteu a uma cirurgia, eu não sei precisar qual foi, né? Ele já é falecido, eu só sei que ele enxergava melhor do que eu, inclusive aquelas bolinhas de remédio que ninguém consegue ler. A cirurgia, ela superou a questão da idade, a cirurgia dos olhos, e enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho das técnicas, inclusive, que nós temos hoje, a laser, enfim, você que é um cirurgião renomado nessa área. Com certeza. O que acontece? Na verdade, essa cirurgia ao longo eu tenho aí praticamente 30 anos de formado, e eu peguei várias técnicas que foram se modificando, se aperfeiçoando ao longo dos anos. O que aconteceu? A cirurgia se tornou mais rápida, a cirurgia se tornou com um pós-operatório mais confortável. Hoje o paciente
ele faz a cirurgia, vai embora para casa no mesmo dia, e ele tem uma recuperação que vai exigir um afastamento não tão grande assim das suas atividades, do trabalho, atividades físicas. Nós vamos encurtar isso graças a essas técnicas, que não se precisa mais de pontos, então a cicatrização é mais rápida, a cicatrização gera menos dificuldades no quesito de recuperação do pós-operatório, gera menos grau. Então hoje a gente consegue ter uma precisão maior no resultado que se quer dar ao paciente. Quais são os empecilhos? A condição de cada pessoa. Claro que, por ser uma cirurgia com anestesia, na maioria das vezes tópica, que nós chamamos, que é o quê? É um colírio anestésico com uma leve sedação para deixar o paciente mais confortável. Se esse paciente tem condições clínicas, não tem nenhuma doença cardíaca importante, nenhuma doença circulatória ou neurológica que impeça esse tipo de anestesia, então ele pode ser submetido à cirurgia de catarata. E por ser um procedimento rápido, hoje uma cirurgia de catarata gira em torno ali dos 10 minutos de cirurgia, então a grande maioria das pessoas consegue ser submetida a esse tipo de procedimento, com toda certeza. Todo mundo vai ter catarata um dia, doutor? Todo mundo, Thanos. Eu brinco que cirurgia de catarata, né? A doença catarata é uma doença do passar dos anos. Então, a gente imagina que a grande maioria das pessoas irá ser submetida a essa correção, a essa cirurgia. Basta que viva o suficiente, basta que o passar dos anos seja proveitoso para essa pessoa, para que ela possa um dia vir a desenvolver essa doença. Nada mais é do que o envelhecimento de uma lente natural do nosso olho que se chama cristalino. E o cristalino vai perdendo essa propriedade de ser transparente, cristalino, e vai se opacificando. A catarata nada mais é do que a opacificação dessa lente interna natural dos olhos. E a substituição dessa lente é o procedimento em si, a cirurgia da catarata. Nós estamos conversando no PAN News Cidades de hoje com o médico oftalmologista Dr. André Raad Camargo. Outra ocorrência interessante, importante, é o deslocamento da retina. Como é que alguém desloca uma retina, doutor André? Essa é uma das doenças mais chatas da oftalmologia, que realmente acaba tendo uma maior dificuldade na recuperação visual. Claro que depende tudo do tempo de abordagem, então é importante saber que distúrbios visuais que gerem manchas fixas, principalmente na visão, o paciente deve procurar imediatamente o oftalmologista. Ele não deve perder tempo, porque o descolamento da retina, ele acaba gerando, se extenso, gerando uma perda visual significativa. É uma cirurgia que, na maioria das vezes, tem um resultado bom. Se consegue colocar normalmente a retina no local dela. O problema é que, às vezes, o funcionamento, como é um tecido ricamente composto por nervos, ele precisa ter a recuperação do seu funcionamento. Então, quanto maior é o descolamento da retina, maior a dificuldade em se recuperar a qualidade visual. Por isso a importância de se abordar qualquer doença oftalmológica com brevidade. Não aguardar, não esperar a piora, ao menor sinal de algo diferente com a sua visão. O conselho é: procure um oftalmologista. Mesmo que não seja nada, pelo menos você descarta a possibilidade de situações muito mais graves. E como é que se dá esse deslocamento? Uma pancada? Como é que isso acontece? Olha, na verdade existem descolamentos que nós chamamos de idiopáticos. São descolamentos sem causa definida. Qualquer pessoa pode ter um descolamento desse porte. Mas, na maioria das vezes, o descolamento da retina está relacionado a algumas doenças. A alta
miopia é uma das maiores causas. O alto míope acaba tendo uma retina mais frágil, uma retina mais fina, que acaba criando pequenas rasgaduras que provocam descolamento. Mas você tem razão, traumas são causa importante de descolamento de retina. Às vezes uma bolada, um murro, né? Isso para os praticantes, às vezes, de esportes que são um pouco mais violentos, podem estar gerando. E cirurgias oculares, às vezes até um paciente que foi submetido a algum tipo de cirurgia, às vezes uma cirurgia mais invasiva, uma cirurgia de maior porte, ele tem um maior risco de descolamento de retina no decorrer da vida. Quais são as maiores preocupações do médico quando faz uma anamnese, quando atende um paciente que não sabe exatamente o seu grau ou o problema que apresenta? Uma pergunta muito frequente que me fazem é: quando eu devo ir ao oftalmologista? Eu não sinto nada, minha visão é boa, eu enxergo bem. Eu costumo dizer que existem algumas doenças que são silenciosas, e essas doenças, por não darem nenhum tipo de sinal, ela não dá aquele alerta essencial e acaba evoluindo, às vezes até para a perda da visão. A importância de se ir a uma consulta oftalmológica regular, eu digo que uma vez ao ano, é que durante essa consulta o médico oftalmologista vai procurar estes sinais destas doenças. Um exemplo claro é uma doença chamada glaucoma, que é silenciosa, que não dá nenhum tipo de alerta mais importante, mas que vai elevando a pressão interna dos olhos de maneira gradativa. E o olho tem uma certa tolerância. A partir daquele momento, fibras nervosas vão morrendo. E o glaucoma nada mais é do que isso, a perda de fibras nervosas, do nervo óptico, que fazem com que a gente enxergue. A partir do momento em que essas fibras vão morrendo, nós vamos perdendo a visão, e é uma doença que não se tem recuperação. A gente tem que parar o estágio dela, parar a evolução dela, e a única maneira é controlando a pressão intraocular. Mas eu costumo dizer também para os pais que não deixe de levar o seu filho para uma consulta oftalmológica, porque às vezes essa criança, ela enxerga bem de um olho, mas o outro não está enxergando tão bem assim. E é durante essa consulta que o oftalmologista acaba descobrindo essa diferença entre os olhos e institui o tratamento para que essa criança não tenha nenhuma consequência para o futuro. O momento exato para se abordar essa criança é até por volta dos 6 anos de idade. A partir dali já se torna mais difícil o tratamento. Eu me lembro nos anos 70, tempo que estudava em ginásio estadual, havia sempre um colega ou outro com um tampão, um óculos e um tampão num dos olhos. Que tipo de tratamento era esse? Hoje isso ainda existe? Existe, Thanos, e é isso que eu acabei de comentar, exatamente. Quando a gente tem um olho que tem uma boa visão, e por qualquer que seja o motivo, por exemplo, um estrabismo, que é o olho desviado, o olho torto, ou um alto grau em um determinado olho apenas, quer dizer, aquela criança está enxergando pelo olho que não tem grau, e o olho que muitas das vezes tem grau de óculos, os pais acabam não percebendo, e este olho vai se tornando preguiçoso. Nós chamamos de olho amblíope, que é o olho que não aprendeu a enxergar adequadamente. O tampão ainda é usado para treinamento do olho que está com algum problema, que não está desenvolvendo da maneira adequada. Então a gente ainda utiliza o tampão como forma de prevenção da ambliopia, como forma de tratamento dessa dificuldade visual. E isso tem que ser introduzido até por volta de 6, no máximo 7 anos de idade. Estamos conversando no Pânio Cidades com o doutor André Raad Camargo, médico oftalmologista. Me diga uma coisa, e o daltônico tem problema onde, afinal de contas? Na verdade, na captação
de fibras nervosas que reconhecem as cores, né? São células do olho, né? Tem a ver com células chamadas cones, bastonetes, que estão em menor número naquela pessoa por um problema de ordem genética. Isso, na verdade, é familiar e acaba dificultando essa pessoa no reconhecimento de algumas cores. Existem daltonismos mais avançados, menos avançados, e essas células, por estar ou em menor quantidade ou em quantidade insuficiente, acaba gerando essa dificuldade nessa pessoa. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria que você elencasse as doenças mais comuns e, enfim, eu acho que é importante frisar a necessidade de fazer exames periódicos. Acho que isso é fundamental. As pessoas acho que não têm muito esse hábito ainda. Gostaria que você desse a sua posição para os ouvintes da PAN. Sem dúvida, o exame oftalmológico periódico e anual é de extrema importância e você deve procurar um médico oftalmologista. Não deixe de ir a um consultório médico. Lembre-se que só trocar o óculos não é a solução. Nem sempre, quando você vai a uma ótica e troca os seus óculos, você está fazendo a prevenção das doenças. E o ato mais importante é prevenir estas doenças que podem gerar uma baixa visual ou até mesmo uma cegueira. O meu conselho: procure uma consulta com um médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Existem inúmeras doenças que são tratáveis. Falei de alguma delas, como por exemplo o glaucoma. É uma doença tratável, mas ela precisa ser descoberta a tempo. O descolamento da retina, ele pode ser prevenido durante a consulta oftalmológica. O médico oftalmologista consegue ver sinais que vão gerar esse descolamento. E existem as doenças que são amplamente tratáveis, como a catarata, a miopia, o astigmatismo, através de cirurgias hoje que avançaram muito e que são o dia a dia do médico oftalmologista e pode ser indicado, claro que caso a caso. Então, o meu alerta: comece a fazer a sua consulta oftalmológica logo cedo. Leve seus filhos logo a partir do nascimento. É o momento ideal para fazer a primeira avaliação e ao longo da sua vida procure cuidar muito bem da visão. Afinal de contas, eu acho que uma das coisas mais gostosas da vida é poder enxergar e enxergar bem, né, Tano? É verdade, André. Eu estou me lembrando aqui de uma queixa que meu avô apresentava aos 92 anos. Ele dizia que tinha problema na mácula do olho. O que é isso? Que área é essa? Existe isso, não? Isso é uma doença que surge, na verdade, a gente chama de degeneração, né? Quando algumas células vão envelhecendo mesmo, né? A oxidação dessas células. E no fundo do olho, dentro da retina, existe uma área de visão muito importante, que é a visão central, aquela visão que nos faz ler, ver o rosto das pessoas, é a região da mácula. E essa região, quanto mais a gente vive, maior a chance de desenvolver essa doença, que hoje tem tratamento, e até, vamos pensar, 15 anos atrás, não tinha muito o que se fazer, mas surgiram tratamentos que podem retardar a evolução da doença e prevenir a perda da visão. Mas para isso, mais uma vez, é importante conhecer a doença de maneira precoce. É importante descobrir a presença dela e bloquear, estancar o desenvolvimento dessa doença. Como se faz isso? Indo a uma consulta oftalmológica anual, mesmo sem sentir nada. Já existe nanotecnologia para substituir os nossos olhos, não? Tem muita pesquisa, né? Tem muito trabalho sendo desenvolvido, mas ainda nada de maneira palpável. Ainda nós não temos. Existem colírios sendo desenvolvidos para tratamentos de doenças, existem tecnologias para tentar trazer uma visão para aquelas pessoas que perderam a visão, mas nada ainda que a gente possa usar no dia a dia. Tudo ainda em fase de pesquisa. Mas a oftalmologia, graças a Deus, tem sido foco de pesquisa de inúmeras empresas. Então, a gente recebe os benefícios disso no consultório. Quando alguém me pergunta, tem alguma novidade?
Sempre a gente acaba buscando essas novidades, essas novas tecnologias no mundo todo, e à medida em que elas vão sendo liberadas, nós vamos trazendo para a prática diária do consultório. Para encerrar, recomendação de colírios. Tem muita gente que usa aqueles colírios que deixam o olho branco, tira aquele aspecto avermelhado. Você recomenda algum tipo de colírio para o dia a dia, não? O único colírio que a gente poderia usar sem grandes complicações são os colírios lubrificantes, são as lágrimas artificiais. Fora isso, eu não recomendo usar colírios no dia a dia sem a devida prescrição do médico oftalmologista. Eu lembro que colírio é uma forma de se dar um determinado medicamento. Da mesma maneira que nós temos comprimidos, nós temos injeções. Para cada doença tem um comprimido, para cada doença tem uma injeção e para cada doença tem um colírio. Então, colírio, muitas das vezes, é confundido como água para limpar os olhos, e nem sempre é assim. Existem medicamentos que têm efeitos colaterais, que têm efeitos adversos e que, para aquela pessoa que não tem aquela doença, pode ter um problema sério, gerando novas doenças em quem não tem. Nós tivemos o privilégio de conversar no Pan News Cidades com o Dr. André Raad Camargo, médico oftalmologista. Caríssimo! Foi muito bom, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, Thanos, pelo convite. Mais uma vez, uma honra poder participar do seu programa. Fiquei muito contente. Grande abraço. Abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.